vai falar, olha, nos últimos tempos vocês serão odiados por causa do meu nome. E por que nós seremos odiados por causa do nome de Cristo? Eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas só para a gente já dar um contexto aqui. Os últimos 7 anos, né, que a gente chama da última semana do profeta Daniel, eu já tenho também aqui um estudo falando um pouquinho sobre essa última semana. Clica nesse card aqui em cima para você ir lá ver um pouquinho sobre essa última semana de Daniel. Tá? Então, nesse período que a gente chama da última semana de Daniel, na primeira metade da semana, a igreja e o povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, né, tanto judeus quanto igreja, o povo de Deus, ele vai estar profetizando tudo aquilo que vai acontecer, porque Deus vai derramar de novo o seu Espírito Santo e vai trazer um segundo Pentecoste para a sua igreja, para o seu povo. Né? E assim como Deus ele preencheu, né, a sua igreja com o Espírito Santo lá em Atos 2 e as pessoas começaram a profetizar, né, sobre o reino de Deus, ele vai fazer de novo esse mesmo derramamento do Espírito nos últimos tempos. É o que está profetizado lá no profeta Joel. Se você ler o livro do profeta Joel inteiro, você vai ver que ali está prometido uma nova chuva, né? Deus usando o contexto de chuva, né? A chuva do seu Espírito de novo. Ele vai derramar o seu Espírito. Né? Na palavra de Deus fala da chuva serôdia e temporã. As primeiras e últimas chuvas. As primeiras chuvas já foram derramadas lá em Atos 2. E as últimas chuvas serão derramadas logo no início desse período da última semana. Tá? Então, por que nós seremos odiados por todas as nações? Porque nesse período, onde o anticristo já vai ter instituído um período ali de falsa paz, né, o mundo vai estar vivendo em falsa paz. A Bíblia fala que as nações vão estar clamando, finalmente temos paz e segurança. Né? Só que a igreja vai estar alerta. O povo de Deus vai estar prestando atenção em tudo. E Deus vai derramar o seu Espírito para mostrar o que? Olha, vocês estão achando que está em paz, só que essa paz vai durar pouco, porque o anticristo já está no poder. E daqui a pouco ele vai quebrar essa aliança de paz que ele fez e vai trazer perseguição. E o mundo não vai querer ouvir essa mensagem contra, né, essa falsa paz, que em teoria vai estar no mundo. Né? Uma falsa paz. Né? As pessoas vão falar, finalmente temos paz, nós não temos mais guerras. Né? Finalmente chegou uma pessoa no poder que trouxe paz ao mundo. Né? Só que a igreja alerta, vai estar profetizando e alertando o mundo de que, olha, essa falsa paz, essa paz que vocês acham que tem, vai durar pouco tempo. E logo, logo, essa pessoa, esse governante, né, ele mostrará os seus dentes, mostrará as suas garras. E por isso, por essa mensagem, né, os cristãos, o povo de Deus será odiado. Por isso que Jesus alerta o seu povo, olha, vocês serão odiados por minha causa. Vocês serão odiados pelo meu nome. E é esse contexto de perseguição. E aí, por isso que a gente pode entender que por que as pessoas, aqueles sábios que instruirão a muitos, né, como diz o profeta Daniel, por que esses sábios que estão dando instrução, eles cairão à espada? Porque o povo vai estar odiando esses sábios. Porque o mundo vai estar nos odiando muito mais do que já odeia hoje. Muito mais do que já persegue hoje. Se hoje você acha que a gente já sofre perseguição por causa da palavra de Deus, muito mais será nesses últimos 7 anos. Tá? E Jesus ele vai trazer isso para nós como alerta. Agora eu quero voltar com vocês lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Por quê? Olha só. Jesus, logo depois dele ter falado, né, que as pessoas abandonaram o seu primeiro amor, né, que eles abandonaram a fé, Jesus ele traz um alerta. Lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. Pratique as boas obras que você praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A gente já viu que lá no capítulo 1, Jesus vai falar que os candelabros eles representam as igrejas. E, infelizmente, aquelas pessoas que não se arrependerem da apostasia, não se voltarem para Deus, elas serão retiradas do lugar. O que é isso? Elas não serão mais consideradas como parte, né, da Santa Aliança de Deus. E aí sim, a gente pegando o contexto todo, o anticristo, ele com lisonjas corromperá essas pessoas e levará para o seu reino. Eu quero mostrar para vocês um texto que está lá no livro de Apocalipse mesmo, o capítulo de número 13, versículo 10.
Olha só. Deixa eu marcar aqui. A partir do verso 9, tá? Vai falar o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Tá? Logo antes desse texto aqui, Jesus está falando aqui que foi dado o poder, né, à besta para guerrear e vencer os santos. E aí, logo depois vai falar, olha, a besta tem poder para guerrear e vencer os santos, vencer o povo de Deus. Porque foi dado a ela poder. E se alguém há de ser preso, essa pessoa vai ser presa. Se alguém há de ser morto, essa pessoa vai ser morta. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Isso aqui mostra pra gente que, mesmo a gente sofrendo perseguição, mesmo aqueles que morrerão pela fé, né, mesmo aqueles que vão ser perseguidos acirradamente pela fé, tudo vai estar debaixo do controle de Deus. E aí no capítulo 14, os versículos... Cadê? No versículo 12, vai falar o seguinte, olha: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. O que Jesus está falando aqui pra gente? Olha, aqueles que perseveram até o fim, aqueles que não negam o nome de Jesus, mesmo com a morte iminente, mesmo com a espada no pescoço, né? Mesmo com a forca à frente, né? Aqueles que não negam o nome de Jesus e perseveram na fé até o último suspiro, esses descansarão e, olha só, descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. E o que Jesus vai prometer para essas igrejas aqui? Ele já falou de um contexto de perseguição, ele já falou de um contexto, né, de tribulação, né? Ele já falou, olha, vocês caíram do seu primeiro amor. Só que o que Jesus promete, né? O que ele traz de promessa para tudo isso? Olha, no verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, aquele que for fiel até o fim, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqui eu quero colocar alguns pontos para a gente considerar. Por quê? Primeiramente, claro, depois de Jesus ter falado de todo aquele contexto de tribulação, de perseguição, de ódio das nações para com o povo de Deus, ele vai falar, ó, se você for fiel até o fim, você vai ter a vida eterna. Esse é o prêmio maior que a gente pode ter. Porque aqueles que não abandonarem a fé, mesmo em meio a tanta tribulação, a tanta perseguição, eles receberão do fruto da vida, que está no paraíso de Deus, a vida eterna. Mas agora tem um outro ponto interessante. Ele fala o seguinte, aquele que tem ouvidos, o que significa isso, aquele que tem ouvidos? Nos últimos tempos, né, as pessoas estarão distraídas, né, descontraídas com várias coisas, distraídas da palavra de Deus. E aí ele chama para um alerta, olha, aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, aquele que está atento a tudo que está acontecendo, aquele que conhece a minha palavra, aquele que está preparado, né, para esses dias, ouça. Ou seja, todas aquelas pessoas que já ouviram de tudo que Jesus falou e já sabem do que vai acontecer, tem que ficar atento ao que o Espírito está dizendo às igrejas. Tá? Então, apesar de João estar escrevendo essa carta aqui, essa primeira carta para a igreja de Éfeso, Jesus vai falar que eles têm que prestar atenção ao que o Espírito vai falar para as igrejas. O que é isso? Está falando para a igreja de Éfeso. Isso mostra para nós claramente o seguinte, que não é para a gente pensar só em contexto histórico, só no que aconteceu a Éfeso naquele momento. Né? Era para a igreja de Éfeso também prestar atenção no que Jesus estava falando na igreja de Tiatira, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Né? Era para a igreja de Éfeso prestar atenção a tudo o que Jesus está falando para todas as igrejas. Por que disso? Porque aquele contexto de tribulação,
Jesus ele vai dar um contexto final por meio de todas as igrejas para nós. Jesus não vai falar para nós o contexto final só mostrando Éfeso. Jesus não vai falar para o povo de Éfeso mostrando o contexto das coisas finais para eles, só no contexto que eles vivem. Mas é para fazer uma soma de tudo o que Jesus vai falar por meio das 7 igrejas. Então, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, prestem atenção em tudo o que o Espírito Santo está dizendo para todas as igrejas. Façam a soma disso tudo, então vocês terão um cenário montado dos últimos dias. Tá? Então vocês conseguem perceber a quantidade de coisas maravilhosas que Deus vai falar para nós ali por meio das 7 igrejas do Apocalipse. Ele vai, realmente ali, como ele se apresentou no início, ele é aquele que anda no meio dos 7 candelabros. Ele é aquele que está preparando a sua igreja. Ele é aquele que prepara o seu povo para os últimos dias, prepara o seu povo para a sua volta. Então, não é para a gente ter medo de Apocalipse. Não é para a gente temer, É para a gente mesmo ficar preparado. Então Jesus, por meio das 7 igrejas, ele vai nos preparar para esse contexto dos últimos dias. Tá? E não só aqui em Éfeso, mas Jesus vai falar também sobre falsos profetas. A igreja de Pérgamo, se eu não me engano, quando ele vai falar de Balaão. Ele vai falar sobre o contexto de perseguição, quando ele vai falar que vocês toleram Jezabel. Ele vai falar de muitos outros contextos para a igreja. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido aqui um pouquinho mais sobre as 7 igrejas de Apocalipse, sobre essa primeira igreja de Éfeso. Nós vamos ter outros estudos sobre as outras igrejas também. Então se você gostou, deixe embaixo seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse estudo com mais pessoas. Que Jesus te abençoe, tenha uma ótima semana, um abraço, fique com Deus e até a próxima.